Olá, gente! Estamos agora no nosso terceiro encontro, cujo título é Tesouro Escondido. Já se depararam com a seguinte situação? Muitas vezes nós temos dentro de nós habilidades, competências, pensamentos, comportamentos que podem ser super valiosos, mas que por falta de uma consciência, por falta de uma descoberta ou por falta às vezes de uma autenticidade para ser revelado, a gente acaba colocando esse talento escondido. Acaba que por medo, por insegurança, ou às vezes por não conhecimento mesmo, a gente fica muito intrínseco e acaba escondendo essa informação para o ambiente ao qual nós estamos convivendo ou até mesmo para nós mesmos. E isso se reflete na falta de autoconhecimento, o que leva, às vezes, para uma baixa autoestima. E aí a gente vai fazer um link com o raciocínio que nós fizemos no segundo encontro, onde fala assim, né, naquela frase, não tem que lembrar aqui agora. Não se faz bons marinheiros em águas calmas. E é nesses momentos que os nossos talentos, as nossas habilidades, a nossa capacidade de superação revela muitas forças, muitas habilidades, muitas potencialidades que nem nós estávamos na dimensão que existia. Mas aquela situação que pode ser associada a uma turbulência da vida, revela dentro de nós comportamentos, habilidades, atitudes que são favoráveis, comparadas a esse tesouro a ser descoberto. Então nós vamos começar aqui o nosso raciocínio com essa palavra, descobrir, né? E aí eu vou trazer aqui uma dinâmica, né, que às vezes se utiliza muito nas encenações de mágico, né, que é uma ilusão, né, uma ilusão de ótica, mas aqui é algo que tem algo aqui embaixo, mas ele está coberto. E para a gente descobrir, a gente precisa de tirar no caso aqui, né, esse lenço, esse pano, mas muitas das vezes nós precisamos de tirar em nós as nossas fantasias, ou as camadas de máscaras que nós fomos nos colocando ao longo da vida em situações que foram tão desafiadoras que naquele momento, algumas das vezes, pode ter esbarrado numa incompetência por ter sido a primeira vez, né, que nós estávamos lidando com aquela situação. E aí, automaticamente, o nosso cérebro parece que associa que nós não somos capazes, que nós não temos a habilidade, né, que nós somos insuficientes para enfrentar e superar aquela situação. E aí fica coberto as capacidades de nós enfrentarmos e superarmos. Quando nós trazemos o autoconhecimento, né, dentro do consultório, nós vamos ver que temos duas dimensões. Uma delas são as crenças limitantes, que nós carregamos porque convivemos em ambientes que são passados também de geração em geração certas crenças. E a segunda delas é quando nós vivenciamos a situação e sentimos esses traumas, essas angústias, que parece que nós não somos tão bem assim para resolver uma situação, parece que os problemas eles são muito maiores. Então fica coberto as capacidades, os talentos, as habilidades que são preciosos a nós. Então, o nosso compromisso é olhar para nós mesmos e fazer uma linha de avaliação sincera daquilo que nós tínhamos capacidade de enfrentar, daquilo que nós estávamos nos deparando pela primeira vez e daquilo que vem sendo, digamos assim, repetitivo, que nós precisamos ainda de ajustar. Afinal de contas, todo o nosso processo de desenvolvimento humano é uma lapidação eterna. Enquanto nós acordarmos e estivermos vivos e com saúde, nós temos o compromisso de nos melhorar enquanto seres humanos. Primeiro conosco mesmo, segundo com as pessoas que estão ao nosso redor, no ambiente que nós pertencemos. E não é deixar, né, de ser nós mesmos, mas é lapidar, é melhorar, é ter condições de que, nossa, antes eu era desse jeito, mas isso não faz mais sentido. Agora eu preciso de ter um novo compromisso com as minhas atitudes, os meus pensamentos, o meu jeito de ser e expressar. Porque não adianta nada, às vezes, a gente ter a consciência do valor que nós temos, se isso não é colocado de forma expressa. E depois também a gente vai ter esse raciocínio de que quais são os valores que precisam e merecem estar expostos e aqueles que precisam também de estar mais reservado. Então, voltando aqui para a nossa dinâmica, né, o nosso exemplo, aqui embaixo desse pano tem algo. Mas, para que possa estar visível a vocês, ele precisa de estar descoberto. Aqui está coberto, então a gente vai descobrir. E aí, simbolicamente, eu peguei aqui uma estrelinha, né? Poderia ser uma concha, poderia ser outro elemento, né? Fundo do mar, mas escolhi aqui a estrela, né? Para estar dividindo essa dinâmica aqui com vocês. E essa descoberta que nós fazemos ao longo da nossa vida também passa por essa consciência de que os reforços positivos que nós temos que dar para nós mesmos. É claro, dizer isso às vezes para o outro é muito mais prático, né? E às vezes muito mais fácil também. Mas, do mesmo jeito que o outro merece elogios quando devido e quando preciso, nós também precisamos de olhar para a nossa história de vida e buscar os autoelogios, não por vaidade, não por uma arrogância, não por uma prepotência, não por uma
vanglória de si mesmo, né? Afinal de contas, a gente está aqui sempre trabalhando tudo aquilo que nós precisamos de melhorar ao longo da vida. Então, perfeito nós não somos. Mas estamos em busca desse processo de aprimoramento. No entanto, é necessário que os nossos valores, aquilo que você considera que tem dentro da sua personalidade, dentro do seu comportamento, dentro do ensinamento que você recebeu, ou que você mudou, né? Porque nem sempre aquilo que recebemos é o que reflete, né, na nossa vida, mas aquilo que você precisou, às vezes, de mudar para melhor, precisa de ser valorizado. E aí você vai estar diante de você com você mesma. Quantos talentos, quantas habilidades saudáveis, necessárias, quantas atitudes tão positivas as pessoas têm, mas por não ter a segurança dessa transparência, não ter a autenticidade de dizer quem eu sou, como eu estou nesse momento, para qual direção eu estou caminhando ou pretendendo chegar à frente, isso vai ficando escondido. Né? E aí vem as máscaras, a timidez, o medo, a insegurança e principalmente o medo. O medo, ele é um sentimento que trava muitas pessoas. E diante do medo, a gente só tem basicamente a resolução de enfrentá-lo, para saber das nossas capacidades, dos nossos talentos, dos nossos tesouros que podem estar escondidos, mas que naquele momento se torna descoberto, né? Então, o exercício que você tem que fazer, não exatamente agora, né, no seu tempo aí, mas um compromisso que você tem que fazer com você mesma, é olhar para a sua história de vida e colocar elogios, onde você considera que as situações foram mesmo desafiadoras, mas que você fez uma superação. Ou o quanto você olha para a sua vida e elogia aquilo que você já conquistou. E acredite no quanto você vai conquistar daqui em diante com base nessa força inicial. Né? Uma atitude leva a outra. Então, se você tem, sei lá, né, por exemplo, assim, um receio de estar em público, mas você está conseguindo ir a um supermercado, né, onde tem mais pessoas, aí a um restaurante, aí numa cafeteria. Então, estes elementos vão servindo de base para que você vá a uma festa na casa de um amigo, ou vá num evento, né, de uma praça, onde tem mais pessoas, vá ao centro, onde tem mais circulação. E aí você vai enfrentando e descobrindo que você é capaz de enfrentar aquele medo. De estar com pessoas e não ter inseguranças, mesmo que isso passe por um processo gradativo. E tudo aquilo, gente, que diz respeito a valores e as virtudes, nós temos que ter um compromisso de expressar cada vez mais. E estes sim são os valores, né? São os talentos, são os tesouros que precisam de ser expressos, podem estar visuais, podem estar aparentes para todo mundo ver, né? E basicamente os nossos valores e virtudes é a caridade, a solidariedade, a empatia, a humildade, a prudência, tá? E isso precisa de estar na nossa vida cotidiana. Né? Não precisamos de esperar um evento grandioso para sermos gentis, para sermos honestos. E isso se faz no dia a dia, nas situações mais simples. E muitas das vezes sem os holofotes, né? Sem as pessoas estarem vendo. E quanto mais você treina essas virtudes, mais naturais elas ficam diante de uma determinada situação. Tá? Agora, tem situações que mesmo sendo muito preciosas, não merecem estar expostas, né? E aí, às vezes, é um contexto da sua vida, é uma situação mais frágil que aconteceu, é aquilo que a gente leva, digamos assim, para um segredo, onde eu vou dividir com a outra pessoa se de fato ela merecer e respeitar essa condição, digamos assim, mais intrínseca, mais secreta, mais discreta, tá? Porque nem tudo que acontece na nossa vida é um livro aberto. Tá? E não tem que ser mesmo. A gente tem que dividir as situações com o outro naquilo que é comum, né? Tá no campo, digamos assim, do ordinário. Tá? Tanto que no livro do Tiago Brunet, que eu gosto bastante, né, e indico, especialista em pessoas, ele traça 3 tipos de contatos e amizades que nós temos que ter. As amizades que são íntimas, necessárias e estratégicas. As estratégicas e as necessárias, elas estão muito no campo dos networks, dos trabalhos, né? Onde a gente precisa daquela pessoa, às vezes, para fazer um negócio, né? Ou ter um contato com uma outra pessoa. Mas aquele que está íntimo é aquele que você leva para dentro da sua casa. Tá? E nesse contexto aqui, um núcleo de amizade não necessariamente está inserido no outro. Tá? Então isso é uma preciosidade que a gente precisa de ter essa divisão, né? essa clareza de como nós vamos nos comportar de uma forma mais social, mais coletiva, e como nós estamos mais naquilo que é intrínseco, naquilo que é mais íntimo, tá? É onde a gente tira as máscaras mesmo, a gente não tem vergonha de ser nós mesmos, tá? Mas ambientes e pessoas precisam de ser selecionadas, porque afinal de contas o maior tesouro, a maior preciosidade é cada um de nós,
Tá? Nós somos, dentro, né, do ecossistema, os seres que são mais, ou que deveriam ser, né, mais evoluídos, né, temos uma certa superioridade aqui, por sermos co-criadores e cuidadores do ambiente a qual nós estamos inseridos. Então, nós temos, digamos assim, um valor diferenciado. E quanto mais nós nos comprometermos com as nossas virtudes, com esses valores que faz bem, para uma convivência e uma harmonia coletiva, melhor. Tá? E para fazer assim uma outra comparação também, né? Eu gosto muito de utilizar semi-joias, né? E às vezes até mais expressas, né? Bem exageradas assim, né? Como vocês podem perceber. Mas se fosse ouro, se fosse um diamante, se fosse uma pedra, né? Bem valiosa, né? Comercialmente falando, possivelmente eu não iria utilizar no dia a dia. E a gente não guarda também em qualquer circunstância. Se a gente não utiliza isso para as coisas, quem dirá nós, né? Como pessoas. Então, aquilo que é super precioso, né? Como você é o precioso, você é preciosa, não se trate de qualquer jeito. Busque sempre estar numa harmonia, né, na consciência da sua vestimenta, da sua higiene pessoal, da sua forma de relacionamento com as pessoas, naquilo que mais for agradável, em primeiro lugar para você, em segundo lugar para as pessoas que estão ao seu redor. Não podemos cair no hábito de um certo desleixo só porque a pessoa está muito próxima, né? Isso vale um exemplo assim muito claro e nítido para os casais, né? Não é só porque a pessoa casou com a outra, ela não tem que se preocupar com a vaidade, né? Até mesmo com essa questão da sedução saudável. Então, a gente precisa de saber que o nosso valor enquanto seres humanos é tão alto, tão elevado, que nós temos que nos tratar dentro desse valor. Desde a nossa aparência, mas também das nossas competências de atitudes, de comportamentos. E isso vai fazer, naturalmente, uma seletividade com as pessoas que você vai se conectar na vida. Tá? Acredito, né, que esteja claro, né, o raciocínio, mas se por acaso você tiver alguma dúvida, não entendeu ou tem alguma contribuição, pode mandar um recadinho aqui pra gente, que a gente está super aberto para te ouvir e responder também o que for necessário. Então a gente encerra hoje, né, esse nosso encontro com esse raciocínio, que os nossos valores, eles precisam de estar, ora, bem visíveis, porque isso gera até um critério de seletividade nas nossas relações, nos nossos ambientes, partindo daquilo que é valioso, né, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, e a seletividade também para aquilo que precisa de ficar mais reservado. Mas se elogie. Elogie o tempo que você tem de vida, o que você já superou, os seus desafios, a sua inteligência, a sua capacidade. Acredite que você é capaz de sair de uma determinada situação e superar e melhorar cada vez mais. Tá? Trago aqui como uma dica, né? Esse livro, Quem Roubou de Mim, do Padre Fábio de Mello, que fala do sequestro da subjetividade, o desafio de ser pessoa. É um livro assim que trata de muita teoria, né, da psicologia, que fala muito da parte do inconsciente, mas quantas vezes a gente deixa situações do nosso cotidiano roubar a nossa autenticidade, a nossa verdade, às vezes o nosso posicionamento. Então, o autoconhecimento, ele nos convida a fazer o contrário. Ele nos convida a sermos verdadeiros no nosso pensamento, né? E na nossa fala e na nossa atitude. Quanto mais coerência nós agirmos no sim, no não, no pode, no não pode, no aceito, não aceito, no concordo, eu não concordo, quanto mais coerente nós estivermos dentro desse conceito, mais autêntico e mais valiosos nós vamos nos perceber ao longo da nossa vida. E que outros valores, né, que outros talentos possam ser expressados, externalizados, sem medo, sem vergonha. A gente está vivendo assim num mundo, né, onde parece que está um pouquinho contrário, né, o certo virou errado, o errado virou certo, mas a gente vai entrar e vai sair geração, vai passar por gerações, e aquilo que não muda são valores, princípios e tudo aquilo que está relacionado à nossa verdade conosco mesmo, que a gente chama de autenticidade ou autoconhecimento. Então, valores, princípios e virtudes nunca vão mudar. Pode entrar e sair geração, pode vir contextos de modernidade, só que o ser humano, enquanto um ser valioso, precioso, no seu pensamento, nas suas atitudes, no seu comportamento, essa tríade, ela não muda. Assim como a verdade, o trabalho, a honestidade, né, a prudência, o ser discreto, entre outras palavras, entre outros conceitos que só valorizam a pessoa neste momento, tá? Então que nós possamos ser, em primeiro lugar, essa pessoa com mais valor, né? Elevar o nosso valor. E segundo, influenciar quem está ao nosso redor. Seja amigos, seja um companheiro, seja filhos, seja pai, mãe, né? As pessoas que estão ao nosso redor. Nós possamos, neste elevar, né, o nosso nível, não buscando, né, como eu já disse, né, a prepotência, a arrogância, a vanglória, mas elevar o nível das nossas qualidades. E isso sim são os talentos que nós precisamos de expressar
cada vez mais. Pra gente finalizar mesmo esse raciocínio, tem uma expressão que eu gosto muito que se chama cambiare. Cambiare é um verbo que se utiliza muito na Espanha, na Itália, que significa mudar, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, a uma casa de câmbio, a gente muda, a gente troca o valor do dinheiro. Então, você leva o real e pega o dólar, ou leva o real e pega o euro, enfim. Mas é uma troca de valores, né? E, dependendo aí das circunstâncias, não, da nossa inteligência, você vai trocar sempre um valor para mais, tá? Então, que nós possamos também ter esse compromisso conosco mesmo de mudar o nosso valor, de elevar o nosso valor. Que nós possamos fazer este processo de câmbio conosco mesmo, tá? Porque todas as vezes que você eleva o seu valor, melhora a sua autoestima, o seu autoconhecimento, tem mais posicionamento, vai ser muito difícil de alguém, como diz aqui, né, o livro, roubar a sua subjetividade, sequestrar ou diminuir a sua existência. Se posicione, tá? Esse é um processo que na psicologia a gente sempre tem que estar atento para sermos verdadeiros conosco mesmo. Se precisar, né, de ajuda, saiba que nós estamos aqui de braços e coração abertos para te acolher e te orientar naquilo que for necessário. E se precisar de indicar alguém também, fique